Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Não pegou ninguém! Meu Deus! Saímos de São José do Rio Preto, passamos lá na Franca do Imperador. Pegar essa figura aqui. E aí depois passamos por Capetinga, depois Cássia, Passos. Chegamos aqui pela MG 050 para ver o mirante e fazer toda a nossa discussão da geografia física. Tem uma estrutura, né, até aceitável, né? Porque há 8 anos atrás eu estive aqui na região, cara, não tinha nada disso. Era você chegar, parava o carro aqui e adentrava, era até perigoso. Agora tem toda uma questão de segurança, né? Você entra aqui, compra o ticket para ter acesso, aqui ó, para ter o acesso aos mirantes e às cachoeiras por R$60. No dia que a gente está gravando, R$60, galera. Para que se tenha essa infraestrutura, o que o governo faz? A prefeitura privatiza. Então ela passa para a iniciativa privada para colocar aí o preço para poder ter essa manutenção. Ou seja, o poder público joga dizendo, eu não tenho possibilidade de fazer isso e joga nesse processo. Ao mesmo tempo, tira a possibilidade de muitas pessoas utilizarem aí a cachoeira, porque qualquer passeio que você for fazer, a tirolesa é mais R$60. Então alguns locais que você precisa ir, e se encarece e privatiza a área. E é um lugar, na teoria, público, para você ter acesso tem que pagar. Exatamente. Então não entra de graça aqui, né, Max? Não entra, exatamente. Não então entra aí você parte por um processo que a gente vai falar lá dentro da cidade, né? Que é essa camarotização do processo aqui em Capitólio. É isso mesmo, a gente tem 2 vídeos aqui em Capitólio, né? A gente vai discutir toda a parte da geografia física, a parte do acidente que ocorreu aqui no Lago de Furnas e todo um debate de geografia urbana lá no município de Capitólio. Isso aí, pra cima deles. Você vê como eu fui com as pessoas, como eu fui. Turismo, nós temos que ter também atrativos para as crianças, né? Então a criançada fica louca quando vê aqui, ó, o lobo-guará, que é o animal símbolo do cerrado brasileiro. Pássaro é bonito, né, Max? Ó. Show de bola. Bem bonito, infelizmente está em extinção, né? Aqui na região, porque você tem um avanço aí da urbanização sobre as áreas do cerrado, você vai levando o lobo-guará cada vez para longe. Pessoal, ó, fizeram até uma infraestrutura aqui, né, considerável para melhorar a acessibilidade aos pontos turísticos aqui do Lago de Furnas. Né? Então você tem uma ponte pêncil, que tem uma vista massa, né, do lago. E lá embaixo, ó, você vai ter, né, aquela paisagem clássica das blogueiras, né, dando de fundo a paisagem cinematográfica, porque é bonita, hein, do Lago de Furnas. Olha isso daqui. Árvore do cerrado mais raiz mesmo, com as características únicas do nosso cerrado brasileiro. Casca grossa, raiz profunda, ó, galhos tortuosos e também poucas folhagens. Outra característica do cerrado, árvores esparsas, alocadas junto com vegetação de pequeno porte. Lembrando que nós temos 3 estratificações, cerradinho, cerrado e cerradão, que é mais lá perto da Amazônia. O que controla o tamanho da estratificação? Quantidade de chuva. Quanto mais perto da Amazônia, mais fechado. Quanto mais perto do sul do país, mais rasteiro, campo sujo. E ó, raiz mesmo, cerradão. Ai, Jean, que árvore feia, que árvore feia. Foi com esse argumento que nós tivemos a expansão da fronteira agrícola em direção ao cerrado, lá na região do Mato Grosso do Sul. Né, Max? Essa região do cerrado produz pouca soja, né? Pouca soja, exatamente.
E é importante falar da questão da folha, né? Uma folha extremamente grossa, né? Você percebe aqui, ó, olha a folhagem, né? E é muito interessante entender que a vegetação, ela é a característica, ela é o reflexo de todo o bioma que eu tenho na região, sempre vai bater em cima da vegetação. Então quando eu olho para essa folha, por exemplo, eu consigo claramente direcionar. Não é uma folha muito grande, como a folha da Amazônia, por exemplo. Latifoliada. Latifoliada, a gente vai ter. Mas também não é uma folha caducifoliada, que vai cair. Então eu tenho uma folha mais ou menos de 10 centímetros aqui, que representa a quantidade de umidade que eu tenho, mesmo nessa região. Outro ponto importante, ó, solo, dá uma olhadinha aqui no solo, ó, não tem matéria orgânica, né? Então ele vai se adaptar a esse solo sem matéria orgânica. A Gema, de onde vem? Vamos imaginar numa época de seca, queimada. Então essa árvore aqui vai queimar, toda essa vegetação aqui vai se tornar fuligem, a fuligem vai ser depositada aqui no solo. Aí quando vem a época da chuva, o solo está mais equilibrado, você vai ter os minerais advindos da rocha, mais a matéria orgânica da fuligem da árvore que se queimou. Pronto, mistura perfeita com a água para o vegetal crescer arbustivo e lindo. É a magia do cerrado, ele sempre se renasce. Hoje, gente, o Cerrado é o nosso bioma com maior desmatamento, mais do que a Amazônia, né? Então nós temos aí uma devastação muito grande, principalmente por conta dos interesses latifundiários dessa região. Ponto importante também, a Aziz Abi Saber classificou como um domínio morfoclimático com características lá da África, né? As savanas brasileiras. Savana, exatamente. Então o Cerrado vai estar muito próximo do que é a savana. Uma das coisas também, né? Quando você pega nessa linha ali da base do Equador, nós temos uma das coisas que conseguem nos provar o processo da Pangeia, Gondwana, Laurásia, que foi a separação dos continentes. Então o Cerrado é a nossa savana. Viva o Cerrado! Esse paredão de quartzito aqui é o paredão que vai cair nesse lago, que é o Lago de Furnas aqui em Capitólio, que gerou toda aquela tragédia que nós tivemos em janeiro de 2022. Pessoal, estamos exatamente no lugar onde aconteceu o acidente, aqui em Capitólio, onde nós, o Gabarita, já viemos fazer uma aula sobre intemperismo. E ó, perceba que aquela parte ali daquela rocha, ela tá pronta também para tombar a partir dessa ruptura aqui, ó. Se você perceber, tá vendo aqui, ó, que ela tá toda já totalmente descompactada dessa outra parte. Consequentemente, você vai ter o que aqui? O tombamento dela. Então você tem o solopamento aqui embaixo, essa parte aqui vai ser muito mais frágil do que essa parte aqui, que ela é mais pesada. Consequentemente, se você não tiver uma coesão lateral aqui, tende a tombar em direção ao Lago de Furnas. Max, cara, é bonito o lugar, né? Demais. Mas, o que você acha, né? Principalmente essa parte onde há o intemperismo da rocha. Cara, é bem bonito, né? Mas a gente percebe que é perigoso, porque nós estamos aí num processo que é de um fenômeno natural de desgaste dessa rocha, né? A água vai percolando o processo e há sim uma possibilidade de deslocamento, né? E aí é uma área bonita de se admirar, mas as pessoas querem chegar perto. Você tem a questão da lancha, a movimentação. Então é lindo, né? Turismo ecológico tem isso, né? Geralmente é muito bonito, mas aí com água, com paredão rochoso, com processo de intempérie, a gente tem esses riscos sim. Então se vier, né? Tome cuidado, admire, mas com precaução. Pessoal, nós temos aqui um lago artificial. Quando você tem a intervenção humana no meio natural, a resposta da natureza não é uma resposta equilibrada. Então você vai ter todo um processo de intemperismo aqui nessa região muito mais acelerado por conta dessa intervenção. Como o Max já falou durante o vídeo, a questão das lanchas, que vai gerar toda uma vibração da água, o som alto, que também gera uma vibração muito grande, você vai ter o quê? Aquilo que a gente já explicou, a ruptura e o tombamento de blocos rochosos em direção ao lago. Cara, o arenito que a gente encontra lá na cidade onde você fez pós-graduação, São Carlos. São Carlos, né? Lá do aquífero
Guarani, isso. Mas esse aqui não é o arenito do aquífero Guarani, esse aqui é o quartzito. Então aquele arenito vai sofrer o quê? Toda uma pressão, né, que vai transformá-lo nisso aqui, que é o quartzito. Esse é o quartzito, que já é um processo aí de transformação desse arenito. E é ele que sofre, né, esse processo da água aqui. Gente, como eu provo que isso aqui era uma rocha sedimentar, tá vendo? Que ela tem camadas, ó. Você consegue até romper algumas camadas aqui. Eu tirei uma com a unha, ó. Olha aqui uma camadinha aqui, ó. Então você tem aquele processo de intemperismo. A água vai penetrar aqui, vai dissolver a parte mais frágil e você consegue romper. Olha aqui essa do Max aqui, ó. Mostra mais claro ainda. Bastante as camadas aqui. E você vai passando, você percebe que mesmo já sendo aí com o efeito, né, da transformação em quartzito, ainda tem uma estrutura da areia, né? A estrutura arenítica. Ó, vamos raspar aqui, ó. Vocês estão vendo que é bem mais frágil? Por exemplo, se eu pego um basalto, né, Max? Não. Se eu fizer isso no basalto, você não vai ter essa fragmentação. O basalto, ele tende ao quê? A tornar mais abauladinho, né? Ele vai lapidando o processo. Vai lapidando. E já aqui, ó, mostra que era uma rocha sedimentar. Exatamente. Ó. Olha a areinha saindo aqui, ó. Então é isso. E essa, como tem um processo arenoso, você tem uma facilidade de percolação da água. Né? Pelos poros, né? Pelos poros, exatamente. Ela é porosa, então você vai transformando ao longo do tempo, a água entra e ela tende a fazer, né, num paredão, como a gente viu, esse descolamento. Olha que massa, Max. Dá uma olhadinha aqui no chão. Você tá vendo isso aqui? Ó, o que é isso? Já é cinza? É fogo? Não! É o quartzito que recebeu o que? A ação dos agentes intempéricos, água, vento, vai desgastando e vai formando esse solo, né? Solo cheio de quartzito, né? O areião praticamente. Areião, se eu colocar isso aqui dentro de um copo, por exemplo, ó, pega todo esse processo, põe dentro de um copo. Se eu jogar água, a água vai penetrar nele, diferente se fosse um solo mais argiloso, por exemplo, né? Que aí seguraria. Então aqui você percebe claramente o processo do quartzito. E aí você vê isso numa grande estrutura, acontece da água penetrar, né? E a gente tem riscos aí de acidentes. Aqui, galera, ó, aqui claramente você vê, né? Não é uma areia de praia, né? Mas você percebe até essa estrutura mais brilhante dela, né? É o processo de transformação dos agentes quartzo. E aí você tem essa estrutura arenítica, que é isso que compõe aquele paredão rochoso que a gente está vendo. Um ponto importante para se lembrar em relação ao solo, né? Nós falamos aí da questão do arenito, é importante olhar aqui, ó. Solo característico, né, dessa região. Então, a gente percebe um solo avermelhado e também amarelado. O solo do Cerrado é um solo ácido, né? O que isso significa? É um solo que tem uma necessidade de correção, né? Então eu tenho alguns tipos de cultura que não se adaptam bem ao cerrado de forma natural, então eu preciso fazer essa correção. Ele tem muito alumínio, né, que causa aí uma certa toxicidade ao processo do solo, e tem também bastante ferro, também uma das questões características dessa coloração. Então eu preciso corrigir com calcário, se joga calcário para tornar esse pH aí um pouco mais básico, né? Então o pH do cerrado de 3 a 6, esse é o processo. Então é sempre importante lembrar que, por ele ser muito drenado, entrar muita água nele, eu também tenho aí uma lavagem, uma lixiviação desse processo do solo do cerrado, que manda embora magnésio e diversos outros processos como o fósforo. Então a necessidade de correção do solo do cerrado acontece pela questão do calcário, que torna ele um solo mais básico. Pessoal, vocês estão vendo lá no fundo, ó? Então nós temos o que? Pastagem e uma vegetação antrópica, o famoso deserto verde. Eucalipto. Então de um lado da rodovia você tem o cerrado minimamente protegido, né, e conservado, e do outro lado já passou o trator, você tem vegetação antrópica e tem pastagem. E quando você olha ali, ó, naquele processo, você vê tanto que a rodovia também, ela já causa essa trepidação no paredão rochoso que está ali embaixo. Galera, onde tem eucalipto, você pode saber que toda a umidade está sendo retirada.